O que acontece? Eu estava relembrando-me de quando se elegia um rei em Israel, né? Não era por votação, não era a maioria votou nesse cara, aí ele vai ser o nosso rei, né? Era por uma unção divina. Aí, daí todo mundo fala agora, né? Bom, toda a autoridade é colocada por Deus. O Paulo de Varginha me mostrou uma outra perspectiva a respeito disso. Paulo, depois que eu falar aqui, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas o que eu tenho sentido, né? Não pode esse espírito de impiedade, esse espírito de sensualidade, esse espírito de Jezabel, esse espírito de corrupção ser maior que o nosso Deus. Não pode, tá? Agora, não foi o nosso Deus que colocou esse cara na frente do nosso país. Porque o nosso Deus não é Deus de injustiças, não é Deus de bandalheira, não é Deus de corrupção. Nosso Deus é Deus. Ele é o rei. Tá? Então, o nosso caminho, a nossa comunhão não é com essa situação que está aí presente. A nossa comunhão é com o Pai, é com Deus Altíssimo, né? É com El Elyon. Agora, através do caminho da verdade e da vida, que é Cristo, tá certo? Então, a nossa comunhão é com Cristo e em Cristo nós temos acesso ao coração do seu Pai, que pela fé nós falamos que é nosso Pai também, né? O que acontece? Mesmo assim, a comunhão lá em Israel não era para ter um intermediário, ou então não era para ter uma autoridade estabelecida por Deus. Era para ter uma comunhão direta com o Pai, tá? E o que acontece, né? A gente está falando aí com a questão do Espírito Santo. Eu até mandei aí uma aulazinha aí, né, de realidade. Eu não sei se vocês assistiram lá no grupo. Uma mulher falou duas frases que me marcou, tá? Aí ela usou um ditado popular, né? A ocasião faz o ladrão, né? Aí ela não. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o crime, porque o ladrão já nasce pronto, né? Pelas palavras dela, né? E, evidentemente, eu concordo com ela e vou mostrar para vocês. Ou seja, nós nascemos ladrão, nós nascemos corruptos, nós nascemos maus, nós nascemos com toda sorte de problemas, porque é da nossa natureza essa situação. Então, a ocasião, se nós tivermos também e não tivermos Cristo em nós, talvez a gente possa roubar, tá? Talvez a gente possa fazer alguma coisa. Então, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o crime, tá? E ela falou também que, né, o poder corrompe. E ela também não concorda com essa frase. E eu também concordo com ela, tá? O poder não corrompe. É uma pessoa corrupta que é alçada ao poder e ela manifesta a corruptibilidade que já está nela, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem feito trabalho há alguns anos já em nossas vidas, ou desde quando a gente nasceu, ou desde quando a gente conheceu Cristo, né? Um trabalho muito forte, né? Que é justamente aquilo que o Paulo fala. Quer andar com Cristo? Pega a sua cruz e siga-o. Só que fala antes, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-o. Ou seja, você tem que reconhecer quem que você é antes de Cristo. Você é uma pessoa que tem corruptibilidade dentro de você, você é uma pessoa mortal, você é uma pessoa que tem falta ou carência dos valores divinos, você é uma pessoa que tem falta da presença divina em você, mas você recebeu uma palavra acerca de Cristo, né? E como Jó, você ouviu falar de Cristo e como Jó, você teve um deslumbramento, né? Porque Jó, depois do tratamento todinho dele, né, ele falou bem claro,
Eu antes te servia porque eu tinha ouvido falar de ti. Eu achei bonito e comecei a te servir, né? Bom, isso aí eu coloquei, tá? Agora eu te sirvo porque te vejo, né? E se vocês tornarem bem, por que que nós deixamos as coisas velhas para trás? Porque nós estamos vendo Cristo. Realmente, nós não temos o que duvidar de todas essas ações, ok? Então, hoje nós servimos porque realmente nós vemos que em Cristo nós somos muito melhores do que nós éramos outrora sem Cristo, tá? E na medida das experiências, o poder de Cristo nos acompanha, né? O Paulo, na reunião passada, ou na outra reunião, não sei qual deles lá, ele falou acerca do dunamis, né? Do poder, ou seja, da potência divina. Olhem bem a vida de cada um de vocês. Olhem para si mesmo. Vocês vão ver claramente o poder de Cristo Jesus em nós, acontecendo em nós. E isso está redundando em frutos, segundo a natureza de Cristo, e não segundo corrupção. Tá? E como essas autoridades que somos de Cristo sobre a face da terra, então é nessa premissa que eu quero falar sobre política. Bom, o que que acontece? Nós somos autoridades. Nessa circunstância do país, nós somos autoridades. Nós temos o dunamis, nós temos o poder, nós temos o Espírito de Cristo em nós. Nós somos autoridades, nós não podemos pensar nada contra isso. De novo, nós somos autoridades de Cristo sobre o Brasil. Tá? Eu vou falar amém. Eu creio nisso. Amém. 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 Pronto. Aí sim. Por que que eu estou insistindo? Porque é na unidade. Não adianta eu falar sozinho. Porque antigamente eu podia até andar sozinho, ou eu com a minha esposa, ou eu com a minha casa, a minha esposa e a minha casa, né, meus filhos. Mas agora não. Agora eu quero andar segundo o corpo de Cristo multimembrado. Então é necessário que haja verbalizações do corpo de Cristo multimembrado. Do contrário, não se estabelece aquilo que nós temos para falar e agir no poder do Espírito Santo. Tá? Eu falei em algumas reuniões. O que aconteceu nos últimos 4 anos no Brasil, eu participei com consciência viva de que eu era cooperador junto com outras pessoas, gerando aquela situação. Tá? E não vou culpar, mas eu vou ter que falar uma coisa para vocês. Até mesmo no nosso meio, até mesmo no nosso grupo, nós tínhamos posições contrárias, tá? A gente sabia disso, né? Eu posso falar pela minha casa. Os meus filhos não votaram no Bolsonaro, ok? Agora, o que foi que moveu, né? O que foi que convenceu os meus filhos, que são pessoas íntegras, retas e também tementes a Deus? O que aconteceu? É uma pergunta que eu me faço. E o que acontece? Em vez de eu estar em Cristo gerando a situação pelo qual nós estamos passando, eu estava em Cristo tentando convencer os meus filhos a estar junto comigo. Gastei tempo, gastei energia, gastei saliva, gastei um tanto de situação. E aquilo que eu tinha que fazer, que era em espírito guerrear e em espírito estabelecer a vontade de Cristo Jesus, vou falar por mim, penso eu que eu deixei de lado em prol de uma luta que era para convencer os meus filhos. Evidentemente que eu não consegui, tá certo? Somado a essa situação, esse espírito de
incredulidade, né, que se juntou com um espírito de corrupção, que se juntou com um espírito de sensualidade, que se juntou com um espírito de maledicências, que se juntou com Baal Peor, né, que é o deus das brechas. Ou seja, houve uma unidade espiritual contra nós. E nós, como autoridades de Cristo Jesus, tá? Bom, eu vou falar por mim, eu vejo que eu entrei com um foco diferente do foco que eu entrei antes, há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás. Porque o pessoal não sabia da nossa existência espiritual e não se prepararam contra nós lá atrás, 6, 7 anos atrás, percebe? E nós, para vermos, né, toda aquela impiedade que acontecia em nossas vidas, nós começamos a clamar, nós começamos a falar, nós começamos a jejuar, nós começamos a declarar, nós começamos a usar da autoridade de Cristo, nós começamos a gerar a situação positiva que redundou em uma eleição de uma pessoa segundo o coração do Pai. Porque eu não vi sensualidades, eu não vi falcatruas, eu não vi corrupção, eu não vi maledicências, eu não vi maldades nesse governo que terminou. Agora, o que acontece? Desde o início, né, já que o intento da facada não deu certo, né, e a facada promoveu mais ainda o Bolsonaro, e o Bolsonaro entrou, desde o primeiro dia, do primeiro minuto, toda essa esquerda ímpia, toda essa situação corrupta, toda essa situação de sensualidade e de toda depravação, de toda coisa que você quiser pensar, estava uníssona trabalhando contra a gente. E a gente não percebeu. Né? Da mesma maneira que lá atrás eles não perceberam da nossa existência, né? Quando o Bolsonaro entrou, eles sabiam que tinham por trás do Bolsonaro uma entidade espiritual muito forte, porque prevaleceu contra eles. Tá? O que acontece, pessoal? Fizeram todas as sortes de coisas erradas. Inclusive, fisicamente, vocês sabiam que nós não teríamos chances algumas de reeleger, porque já estava tudo programado para não dar certo, né? Eleição se toma, não se ganha, né? Então, aconteceu o que aconteceu. Mas isso não é o problema. O problema é justamente agora, nesse intervalo, só porque houve uma vitória, ou uma pseudo-vitória, ou uma situação que é contrária àquilo que nós estávamos pensando em Cristo Jesus, a gente ficar apático, a gente ficar parado. Então, eu quero falar para vocês que é o seguinte, é necessário uma tomada de consciência do poder de Cristo Jesus que está sobre nós. É necessário uma volta às origens. É necessário que a gente realmente consiga ver dentro de nós a reversão desse quadro ímpio que está aí diante da gente. Tá? Ah, não, foi da vontade de Deus. Gente, não foi da vontade de Deus. Deus não vai precisar de manipular uma urna para poder a vontade dele prevalecer. Então, evidentemente, não foi da vontade de Deus. Deus não vai pegar a Rede a Rede Globo, né, ou as redes de televisão e fazer maciçamente essa situação para poder prevalecer a vontade dele. Percebe? Então, Deus não usaria desses artifícios que foi usado contra nós para poder prevalecer a vontade dele. Então, evidentemente, não foi a vontade do Pai. Tá? Então, não adianta você acochambrar, não foi a vontade. Pelo menos do Deus que eu sirvo, não foi da vontade dele. Mas como é que esse cara entrou? Entrou porque existe unidade entre eles. Existe coesão entre eles. O que eu vi de mesários
pactuando para poder manipular voto, e mesmo assim não se ganharia se não fosse pela corrupção que aconteceu. O que eu vi de pessoas falando, o que eu vi, ou seja, existia uma unidade. E a gente aqui, filho meu, me escuta, filha minha, me escute. Por favor, estou tentando mostrar para vocês aqui que nós não podemos perder os valores que nós temos. Nós não podemos esquecer de onde nós vimos. Nós não podemos esquecer do que é que nós antigamente clamamos, né? Nós não podemos esquecer disso. Vem para cá, vamos conversar, vamos fazer, entendeu? Então, eu estava dividido entre um espírito que estava interferindo na mente dos meus filhos e um espírito que estava manifestando corrupção do outro lado. E eu achei que eu iria votar e eu iria vencê-los pelo voto. Eu achei que eu iria orar pela minha oração sozinha e iria dar certo, porque eu também sabia que a irmã Ludinha estava orando, que o Paulo de Garanhuns estava orando, que a Regina de Garanhuns estava orando, que o Paulo de Varginha, a Valéria, todo mundo estava orando. Tá? Agora, a unidade inconsciente de 4 anos atrás, ou de 5 anos atrás, ou de 6 anos, ou de 10 anos atrás, né, que era uma unidade inconsciente que nós tínhamos. Nós não tínhamos tanta convicção que nós temos hoje acerca da unidade do corpo de Cristo multimembrado. Então, lá atrás, a unidade que nós tínhamos, ou a união que nós tínhamos, foi suficiente para prevalecer, porque o nosso inimigo não estava preparado para a nossa manifestação. Só que quando ganhou, eles começaram a maquinar todas as sortes de maquinações possíveis e existentes para que prevalecessem. Entendeu? E na hora que eles viram que todas as maquinações ainda não deram certo, mesmo assim, vamos continuar com aquelas coisas corruptas que nós geramos para nós mesmos. Né? Nós compramos ferramentas e vamos colocar essas ferramentas para funcionar contra esse povo que elegeu esse ministério de bênção que foi os últimos 4 anos. Tinha uma submissão a Cristo, tinha uma submissão aos valores cristãos, tinha um externar da palavra do Pai. Então foi a derrota do Pai? Não, não foi uma derrota do Pai, foi uma derrota nossa, por nós não estarmos discernindo que era necessário uma unidade do corpo de Cristo multimembrado para prevalência, para prevalecer contra esse ministério de impiedade que levantou extremamente coeso, tá? O que acontece? Eu não estou falando do leite derramado, estou somente preparando o campo para poder falar o que eu devo falar para vocês, tá? Então, agora passo. Se alguém quiser falar alguma coisa dessa primeira parte, eu paro um pouquinho. Se não, eu vou passar para a segunda parte.